Rolando para o Esporte Clube do Recife. Alô, Raudrey Alves. Alô, Edinaldo, muito boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá com a gente aqui no Jornal, na JCFM. Terminou 2023 pro esporte, terminou de um jeito melancólico, sem o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O esporte terminou a Série B somente na 7ª posição. Faltou um ponto para o esporte conseguir o acesso, apesar da distância de 3 clubes entre o esporte e o G4, faltou um pontinho ali que poderia ser conquistado durante todo o campeonato, né? A gente poderia citar inúmeros exemplos aqui de vários jogos que o esporte poderia ter conseguido esse um ponto a mais para subir para a Série A. Agora, interessante é que a gente fala nesse ponto, né, como sendo algo altamente superável. Puxa vida, não foi por causa de um ponto. Só que esse ponto, minha gente, esse ponto fez com que o esporte dependesse de 4 resultados. Sim. Não é questão de faltar um ponto para se classificar. A questão é que esse ponto significava a dependência do esporte de 4 resultados. Isso agiganta esse ponto. Se fosse só um ponto e nada mais, mas agiganta o ponto porque você ficou nessa dependência terrível que realmente terminou sendo decisivo para deixar o esporte fora do acesso ao Campeonato Brasileiro da Série A no próximo ano, que eu sempre disse aqui há várias semanas, não conseguir o acesso foi a maior decepção, a maior frustração da história do esporte em termos de Campeonato Brasileiro. Eram 5 jogos que o esporte tinha que torcer contra algumas equipes, somente um deu certo, né? Acabou dando o mais provável, a lógica. Os times que estavam brigando pelo acesso subiram. O esporte até fez a parte dele, venceu o Sampaio Corrêa por 4-1, rebaixou o Sampaio Corrêa, mas não foi suficiente para conseguir o acesso. Muito bem. Passada a Série B, começou a se falar sobre, primeiro, os erros que o esporte cometeu durante todo esse Campeonato Brasileiro e 2024. Mas vamos por etapas, começando com a Série B desse ano, na entrevista coletiva que Yuri Romão deu depois do jogo de sábado. O presidente do esporte falou com a imprensa, respondeu as perguntas da imprensa e ele foi perguntado por que Anderson Moreira não saiu antes. A gente entendia, né, que tínhamos, né, o melhor treinador da Série B. Não mudei a minha opinião. A gente achava que jogo a jogo as coisas iriam melhorar, a gente iria voltar a ter aquela forma de jogar, né, do primeiro semestre. Sempre aquela esperança, mais um jogo. E aí, de fato, houve uma demora. Eu até falei aqui anteriormente. A escassez de treinador. Hoje, né, a gente olha para um lado, olha para o outro. Quem é que está à altura, né? E me permita, não é arrogância, tá? Mas quem está à altura hoje que tem punch para aguentar o Sport Clube do Recife? Qual é o treinador? Uma torcida extremamente exigente. Com uma derrota, 2, 3, já quer substituir. Então a gente tem essa dificuldade também de encontrar, né? Porque a diretoria não aguentou a pressão da torcida. Eu me lembro que eu estava fora do Recife, eu conversei com o Jorge, conversei com o Augusto, daqui para não deixar me mentir sozinho, e a gente demitiu. Eu disse assim, a gente tem que demitir hoje, porque eu não aguentava mais a pressão. Tá? Se eu tivesse que ter um arrependimento, é esse. Porque foi quando a gente demitiu Dalpozo que tudo começou a derrocada do ano passado. A gente precisou contratar urgentemente um outro treinador, veio um falastrão, na sequência veio outro que demorou um pouco a qualquer treinador, né, cientificamente falando, demora algo em torno de 6 a 8 semanas para conseguir colocar o seu estilo de jogo. Enfim, foi isso que aconteceu o ano passado. Então, assim, não é questão de demorar, de tomar uma decisão. A gente tem que ver também a questão das circunstâncias. Circunstâncias financeiras, que eu não vejo ninguém falar das circunstâncias financeiras. Eu prezo muito pelo caixa do clube. Mas não é porque eu quero, não. Porque se eu fosse doido, eu tinha montado um time aqui, aí sim eu tinha sido campeão. Isso eu não faço. Se quiserem que eu faça, não tem problema. Eu assino aqui, entrego, você pode fazer. Tá aqui o balanço, veja como é que eu estou deixando. É isso. Tá aí, então, o presidente do esporte, Yuri Romão, falou um pouquinho sobre esse planejamento e explicou o motivo de não ter trocado Anderson Moreira antes, durante a Série B.
Ele explicou não, ele confundiu tudo, né? É impressionante como o presidente do esporte, quanto mais fala, mais fica pior na fita. Quanto mais fala, mais ele se complica. É impressionante. Você dizer que não existe treinador à altura para dirigir o esporte, isso é um depoimento totalmente infeliz. Não é? E dizer que, olha, não contratei, não mandei embora porque aconteceu isso o ano passado, mandamos um treinador embora, no caso do Dalpozo, situações totalmente diferentes, momentos totalmente diferentes do que aconteceu agora com o Enderson Moreira. O Enderson deu motivos para ser demitido o tempo todo. O recado do campo estava ali, gente. O campo estava dizendo o tempo todo, o esporte está complicado, o treinador não está conseguindo extrair mais nada do elenco. E quanto mais o tempo passava, mais eles admitiam que o treinador era o Enderson Moreira. E não só isso, respaldaram de uma forma tal que chegaram a dizer que ele já estava garantido para a próxima temporada. Então não tem sentido dizer um negócio desse. Absolutamente não tem sentido. Mas é a opinião isolada dele. Eu acho que quanto mais ele fala, mais ele fica de mal na fita e principalmente na avaliação do torcedor do Esporte Clube do Recife. Agora vamos falar sobre 2024. Já uma informação de que Diego Souza não permanece no clube. O contrato dele só ia até o fim do ano. Não vai ser renovado. Foi outra pesada de bola, né? Trazer Diego Souza da forma que trouxeram, na situação em que se encontrava, vindo de cirurgia, vindo de inatividade. Um absurdo. Ele nem estava no Brasil, né? Estava nos Estados Unidos, e aí veio, teve aquela festa Pois da é, torcida. pois é. Acabou não dando certo. O Sport, então, não vai continuar com Diego Souza, isso já está acertado. A diretoria de futebol do Sport deve ter alterações, isso não foi oficializado pelo clube, mas o que a gente sabe dos bastidores é que as mudanças devem acontecer, até porque houve um desgaste muito grande, né, com a diretoria de futebol depois do insucesso esse ano na Série B. Então, mudanças devem acontecer nesse sentido para o Sport em 2024. Você não tem a mínima condição de manter nem o executivo, nem o Carreiras, né? Não tem como. Não há clima mais para continuar. O clima ficou muito pesado, né? Até com a torcida também. Agora eu queria chamar a atenção, até falei isso hoje aqui ao meu dia 30 no nosso comentário, o quanto uma permanência na Série B vai fazer mal para os cofres do Esporte Clube do Recife. O presidente falou aí no detalhe que ninguém fala do financeiro. Eu tenho procurado colocar aqui a situação drástica de finanças do Esporte Clube do Recife. Porque quem pensa que o esporte está às mil maravilhas em termos financeiros, não está vendo a realidade que já se esboçou aí na cara de todo mundo. A recuperação judicial é uma delas. O esporte vai começar logo, logo a promover a sua Assembleia de Credores e vai ter que ter fluxo de caixa para pagar os seus credores. É um passivo de quase 350 milhões que ele vai ter que pagar. Os prazos estabelecidos pela Justiça que impediram, né, as execuções, que impediram os leilões, esse prazo terminou, gente. No caso do esporte, está terminando. Então vai ter que começar a Assembleia de Sócios e vai ter que começar os bolsos de pagamento. Cadê esse dinheiro para pagar? Cadê esse fluxo de caixa? E outra coisa, a não permanência, aliás, o não acesso à Série A, você está perdendo de cara pelo menos 60 milhões de cotas de televisão. Sim. Sem falar de outra quantia considerável que você já consegue só pelo simples fato de estar na Série A. Você estando na Série A, os grandes anunciantes vêm a reboque, né? Você reforça o seu caixa com grandes anunciantes. Você vai ficar mais um ano na Série B, é o terceiro ano consecutivo do esporte na Série B, você vai ter uma queda brutal em termos financeiros. Aquele dinheiro que chegaria aqui na Série A em torno, já de cara, de 60 milhões de cota de televisão, vai ficar de novo aí entre 10 milhões ou 9 milhões de reais. Então é uma preocupação enorme que isso causa com a sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. E sobre o resto do elenco, Adinaldo, algumas informações sobre os contratos. Goleiros. Renan e Denival têm contrato até o fim de 2024. Nas laterais, Roberto Rosales tem contrato até o fim de 2024 e Everton tem contrato até julho de 2026. Rafael Thierry, zagueiro, tem contrato até o fim de 2025 e Sabino até abril de 2024. Chico tem contrato até o fim de 2024 e Renzo até o fim de 2025. Volantes, Ítalo e Pedro Martins têm contrato até o fim de 2025, Fábio Matheus até o fim de 2026.
Dos atacantes, só Paulinho tem contrato até o fim de 2025. Esse levantamento feito inclusive pelo nosso Antônio Gabriel, publicou nas redes sociais, e eu trago aqui esses jogadores que ainda têm algum vínculo com o esporte para a sequência, para o futuro do clube, né? Dos que não têm contrato, poucos devem ficar. E aí é uma questão de opinião mesmo. Eu imagino que a diretoria vai fazer uma reformulação mais drástica no elenco pelo que aconteceu esse ano. E treinador para a próxima temporada, já estão falando, não? Não, em nomes ainda não. Ou vamos continuar com o discurso do presidente de que não tem treinador à altura para dirigir o Esporte Clube do Recife na Série B? Certamente alguém vai ter que ser encontrado, né? Isso é um depoimento infeliz, né? Mais um, lamentavelmente. Não tem treinador no Brasil para dirigir o esporte na Série B. Brincadeira um negócio desse. Beleza? Ok? Valeu. Pronto, você acaba de acompanhar o Leão da Praça da Bandeira. Esta foi a segunda-feira rubro-negra. Bola rolando.